Olá, galera, estamos aqui mais uma vez. Professor Jonathan Cardoso, arte educador de danças urbanas, ali na especialidade do breaking. Estamos aqui mais uma vez para dialogar e iniciar uma nova série na formação específica aí do arte educador, né? Cada vez mais estamos aí avançando nos conteúdos de conhecimento advindo direto da prática, né? Conforme a gente vai desenvolvendo as nossas aulas, nossos processos pedagógicos aqui com nossos aprendizes, questões vão surgindo, né, desafios, e acreditamos que com esse projeto nós estamos contribuindo para a formação daquele b-boy, daquela b-girl que estão iniciando seus processos de ensino, de aprendizagem dentro dessa linguagem, né? Uma vez que entendemos que estamos num processo recente de transição para dentro dos espaços de ensino não formais e informais, né? Cada vez mais o breaking, o ensino do break, sua cultura sendo institucionalizada, né? E sendo inserida nesse novo contexto de aprendizagem, né? Por muito tempo o break foi ensinado apenas nas ruas, praças, casas, né? A galera se reunia nos contextos mais informais, né? E com o advento aí da entrada dessa linguagem para os meios de comunicações de massa, né? Como filmes, videoclipe. Então essa arte ela vem passando cada vez mais por novos desafios, né? Que a instituição o coloca, né? Então estamos aqui enquanto pesquisadores, né, buscando aí refletir, entender, né, como acontece, né, essa passagem de transição do b-boy, da b-girl para os espaços de ensino institucionais aqui no Brasil, né, e levantamos questões nessa formação desse arte educador, ok? Dessa arte educadora, né? Hoje aqui no Brasil temos recentemente a primeira universidade que regulamenta aí, né, regulariza, legitima dentro das suas normas aí, e plano pedagógico a obrigatoriedade do ensino das danças urbanas no conteúdo de formação de professores de dança na Universidade de Pelotas. Você pode pesquisar aí que você vai encontrar dentro do seu projeto político-pedagógico. Ok, galera? Então, diante desse contexto, com o break cada vez mais sendo institucionalizado, seja no meio acadêmico, seja no meio cultural, no meio esportivo, né, no meio artístico, esportivo, né, se faz necessário um olhar cada vez mais pedagógico, né, sobre essa relação entre ensino e aprendizagem, entre as diversas relações que este educador irá desenvolver no seu trabalho profissional, né? Então passamos aí por um processo de profissionalização, e esse canal tem esse espaço aqui de buscar refletir, de compreender os novos desafios, os desafios dessa prática pedagógica, dessa prática artístico-pedagógica, essa prática desportiva, né, como assim queira chamar, a partir do espaço que você atua, né. É importante destacar que cada espaço, né, o break vai atuar de uma forma diferente, né. Se a gente olhar para o espaço formal, né, que é o ensino formal do nosso país, que se constitui em ensino infantil, né, ensino básico e nível superior, né, que aí a gente passa aí pelo ensino infantil, depois ensino fundamental, ensino médio, né, ensino superior, que se divide aí em licenciaturas, né, nas graduações de licenciatura e bacharelado, indo aí para o nível de pós-graduação, né, lato sensu, stricto sensu, né, mestrados, doutorados, enfim. Então cabe nós aqui, enquanto agente transformador, né, e praticante dessa cultura, né, e ao mesmo tempo
educador, né, responsável aí pelo ensino dessa cultura, né? Tomamos aí a iniciativa, não só a iniciativa, né? Escolhemos, foi feita essa proposta e escolhemos atuar de forma respeitosa, de forma comprometida, para oferecer o melhor ensino de qualidade, com melhor qualidade desses espaços institucionais. Eu trabalho especificamente com o ensino da dança break, né? Sou funcionário público concursado, né? Prestei prova em 2009 para o cargo de instrutor de dança, né? Aqui no município de Poá, o qual me deu uma estabilidade enquanto funcionário público concursado, né? Aqui nesse país, onde eu optei, né? Fiz essa escolha de continuar no meio educacional, né? Isso me levou a uma graduação em licenciatura, né, em pedagogia, onde eu entro de vez nos debates, nas pesquisas acadêmicas e não acadêmicas também, sobre os conteúdos e as práticas pedagógicas relacionadas a essa arte, a essa cultura, a essa linguagem. Ok, pessoal? Também trabalho aí no programa Fábrica de Cultura, que é uma política pública voltada para o segmento cultural artístico aqui no estado de São Paulo, né? Lá eu sou chamado de arte educador e desenvolvo também minhas práticas, é da onde eu extraio minhas questões, os conteúdos ao qual eu vou compartilhar aqui com vocês, estou compartilhando ao longo desse processo aí, contribuindo para a formação desse novo arte educador que se transita para esse espaço de ensino. Muitas das vezes, sem uma formação pedagógica, sem uma orientação pedagógica, a gente acaba caindo mesmo, muitas das vezes, de paraquedas, pelo convite, e nessa passagem a gente toma um choque, né? Choque de realidade. A gente começa a ver, né, que as nossas práticas, elas precisam passar por um outro tipo de formação, né? Ou seja, aquilo que a gente ensinava lá na rua não cabe mais dessa estrutura institucional, né? É preciso tomar ali uns cuidados, trazer novas propostas, entender a psicologia da criança, o desenvolvimento cognitivo de cada um, as dificuldades, né? Então, uma coisa é o ensino não formal dessa linguagem nas ruas, com colegas, sem nenhum compromisso, né? Você vai a hora que der, a hora que der. Outra coisa é você se ver como profissional dentro de uma instituição, com uma equipe pedagógica, né, junto com você, né, diretor, supervisor, coordenador, e nesse diálogo, né, com essa equipe, buscando aí a melhor prática, né, os melhores métodos, entender as dificuldades psicológicas, as dificuldades materiais, políticas, né, as dificuldades de todas as áreas de conhecimentos que vão surgindo na demanda desse educador, né, desse novo educador que se transita, né. Por não termos aí essa formação acadêmica ainda institucionalizada em grande escala aqui no país, né, a gente acaba ficando cada vez mais com poucas opções de ter uma formação científica, filosófica sobre a nossa atuação enquanto profissionais da educação também, né? Porque um professor que atua dentro de uma escola formal, professor de sociologia, professor de filosofia, professor de artes, né, de língua portuguesa, professor de matemática, eles têm suas áreas específicas, porém eles passam por um processo de formação pedagógica, né, para entender esses processos, né? Porque uma coisa é você se formar no curso de licenciatura, né? E outra coisa é no bacharelado, né? Então são áreas tão junto, mas tem uma abordagem diferente, né? A mesma coisa, parecido com mais ou menos quando a gente pensa o b-boy, que é formado apenas de autodidata na rua com seus colegas, ele não tem uma formação, ele necessita dessa formação. Às vezes vem de forma autodidata também, e pela sua caminhada, pela sua história, atuação dentro dessas instituições, ele acaba também tendo essa formação continuada, né?
na sua formação, e acaba também construindo e obtendo novos conhecimentos para lidar com aquela realidade, né? Porque quando a gente passa por um espaço de ensino, a gente entende-se que esse professor, esse profissional necessita todo ano, durante a sua prática, passar por uma formação que lhe qualifique, que aprimore as suas práticas profissionais. Então, nesse processo também a gente acaba se formando, tendo mais novos conhecimentos, né? Seja aí as instituições muitas vezes convidam palestrantes, oferecem cursos e rodas de conversas, né, com os seus colegas para debater a prática pedagógica, e nessas atuações o educador também é possível chegar num raciocínio pedagógico, numa ação pedagógica, junto com a sua linguagem, né? Então temos aí essa diferença, né, entre de conteúdos, né, de abordagem, né? Abordagem artística, abordagem pedagógica ou abordagem esportiva. E aqui nesse curso, nessas orientações aqui que a gente está dando, a gente parte da orientação pedagógica. A partir da pedagógica, vendo esse educador do break, né? A gente vem chamando assim, educador do break, que vai atuar seja como esportista, seja como artista, ou seja como educador, então, ou como professor na educação formal, porque é necessário também o educador estar sempre, o professor formal, né? Que ele recebe essa denominação dentro das escolas, né? Como sua profissão, professor, né? E formaliza, né? Então fica diferente até a nomenclatura de outros espaços que a gente atua, né? Então fica importante essa reflexão aí para a gente começar entrar de fato no conteúdo de hoje. Mas o que a gente vai abordar hoje é justamente, né, como lidar, né, com os desafios, as questões que emanam desse processo, né, quando o educador está dentro aí do seu processo criativo com a arte, né, e o que surge aí, né, quais são os desafios, né. Então, na nossa prática, né, hoje a gente quer discutir, vem pulsando muito a questão da liberdade de expressão, né. A liberdade de expressão, né, que é um direito, né, garantido pela nossa Constituição, né, um direito de todos de se expressar, seu pensamento, né, mas dentro de um contexto pedagógico, né, de ensino, aprendizagem, a gente percebe, né, que necessita, né, de um olhar pedagógico, né, de uma intenção por parte do educador, né, de mediar algumas relações, né, de comunicação, porque estamos falando de expressão, estamos falando de comunicação, de diálogo, de relação entre aprendiz com aprendiz, né, educador e aprendiz, e esse aprendiz dentro dessa instituição onde ele também vai conviver, né, com os outros, né. Então, a questão da liberdade de expressão é algo que precisa ser refletido, né, que precisa ser compreendido com mais profundidade, né, e por outras áreas do conhecimento, como direito, sociologia, né, como a própria parte especificamente mais isso, né. Então a gente tem mais aí a questão sociológica, que a gente pode partir por umas explicações antropológicas também, buscando compreender essa dinâmica de liberdade de expressão, né, como também da própria arte, né, do entendimento do que é arte, do que a arte provoca no ser humano enquanto sujeito social, né, e político, né, e a questão do direito, né. Então essas coisas estão misturadas aí dentro desse processo, né, porque liberdade de expressar a arte traz isso, né, porque se a gente não tem esse direito garantido, como é que a gente vai criar uma obra artística, né, mais crítica, mais social, mais politizada, né, que desperta aí uma incomodação política, né, que é um viés aí mais artístico, crítico, social, né? Então a nossa discussão hoje, né, então ela vai buscar compreender, né, qual que é a relação, né, desse educador quando ele está aí dentro do seu processo criativo, a gente vai chamando processo criativo pedagógico, né? Porque ao mesmo tempo que ele está ali junto com o aprendiz
criando, né, novas possibilidades de pensar arte, cultura, ele precisa também aí desenvolver uma prática pedagógica, né? E é a partir dessa prática pedagógica, né, que ele vai buscar compreender, né, quais são os maiores caminhos, né, que ele pode estar construindo, né, e estar desenvolvendo junto com o aluno ou com o aprendiz, né? Então temos aí alguns conflitos, né? Então cabem algumas perguntas. Quais são os conflitos, né? Quais são os limites, né? A gente vem se perguntando, né? Até que ponto, né, uma expressão artística, né, pode ser inserida dentro do processo pedagógico, né? E quais são os limites dessa expressão, né? Porque isso tem gerado muito questionamento, né, das nossas práticas, né? O aprendiz, quando ele vem, né, de fora, ele vem, né, com a consciência dele, com a liberdade de expressão